Oi, gente, bom dia. Então, vamos para mais uma aulinha? Então, pessoal, liguei a lâmpada aqui pra gente começar. E a gente vai estar fazendo esse risco aqui de rosas, tá? Esse risco é da Ana Laura Rodrigues. É um projeto que eu comprei já tem alguns anos, tá? E esse risco aí já foi disponibilizado aí nas redes sociais dela e também no Pinterest. Então, por isso a gente vai estar pintando ele hoje, tá? Então, eu pintei 2 folhas aqui testando, porém, eu não vou pintar como ela mandou o projeto pra mim. Eu vou pintar com as cores que eu achar que vai ficar melhor, tá bom? Então, pra começar, a gente vai começar fazendo o fundo, tá? Pra isso, eu quero que vocês utilizem 2 pincéis, tá? De cabo amarelo, de preferência. O diluente, pra ajudar aqui. Então, eu tenho um pincel número 10 e tenho um pincel número 6, tá? Todos os dois já estão lixado, aparado e até um pouco gasto. Então, pra gente começar, eu vou pingar aqui, ó, umas gotas do soro fisiológico não, do diluente. Ele vai me ajudar aqui a fazer esse fundo fluir, a tinta fluir melhor, tá? E aí, eu tô colocando o seguinte, eu tô colocando diluente aos poucos, tá? Tô aqui com a minha tinta, que é um tom de o cinza, tá? E eu vou vir, ó, com o cinza, fazendo essas partes que tá mais abaixo da rosa, tá? Pegando tinta sempre com o cantinho do pincel. E a gente vai vir fazendo, gente, trabalhar nesse fundo todo, tá? Vai ser um pouquinho demorado, tá? Porque a gente tem que fazer com bastante capricho. Estamos trabalhando rosas, eu quero fazer o passo a passo completo para vocês, tá? Então, a gente vai fazer com bastante capricho aqui e bem devagarzinho, tá bom? Então, essa aula vai ficar dividida em várias partes. É só você ir assistindo aos poucos e depois tá imprimindo o risco para tá fazendo aí, tá bom? Ó, então eu sempre venho fazendo o preenchimento do meu fundo com movimento circular, tá? O ato de movimento circular, ele esfuma, ele une a tinta, ele não deixa aquela tinta parada para ficar marcado. Então, quando a gente fala esfume, é o movimento circular para estar integrando aí as cores, tá? No caso aqui, a integração vai ser com o diluente, ó. Certo? Então, toda essa parte mais interna aqui, ó, ela vai ficar mais escura mesmo, tá bom? E a partir do momento que ela começar a sair, ela vai ficar mais clara, tá? Então, aí a gente vai começar usando, ó, pingando o diluente devagarzinho. Não precisa colocar diluente no tecido todo, porque, gente, se você colocar o diluente, o que vai acontecer? Vai secar e não vai dar tempo de você estar trabalhando a tinta, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou entrar com outro tonzinho, um tom mais claro, somente mais na borda aqui, ó, saindo já do desenho. Tá? E aqui, ó, pode usar o pituá para esfumar essa parte de fora. E eu tô usando a cor rosa ciclane, tá? É um tom que fica entre o rosa e o lilás. Ó. Então, é só essa parte de fora aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? Se precisar, ó, pinga um mais diluente e vem, que eu não quero nada marcado, eu quero bem suave mesmo, tá? Aqui tem que ficar mais escuro e ele vem clareando e ficando levemente rosado e bem claro aqui na borda, tá certo?
Então, a gente vai trabalhar com esses dois tons. Ó, agora eu vou fazer aqui a parte de cima. Ó, eu espalho, pingo o diluente e espalho ele com o pincel. Tá? Gente, eu utilizei o carbono vermelho pra tá riscando. Eu não sou fã do carbono vermelho, só que para as aulas, ele aparece melhor na câmera para você estar visualizando. Mas se vocês quiserem estar riscando com outra cor de carbono, eu até prefiro, tá? Eu risquei com vermelho porque era a minha melhor opção para vocês estarem visualizando. Ó, então, todo esse fundo aqui de cima, ó, ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Porque a minha luz tá vindo de cima. Tá? Aqui, ó, gente, eu tô usando o pincel 10, pode utilizar um pincel menor pra fazer esses cantinhos, tá bom? O pincel, a gente pega ele, o tamanho dele, de acordo com a área que você tá trabalhando, tá? Se você estiver trabalhando numa área maior, utilize um pincel maior pra tá te ajudando a esfumar essa tinta. Se estiver trabalhando numa área menor, utilize um pincel menor. Assim como se você estiver tirando os riscos em tamanhos menores, é o mesmo processo, tá? Ó, então, eu vou pôr aqui também nesse cantinho, ó. Tá? E assim a gente vai fazer todo o fundo, tá? Essa aula vai demorar um pouquinho, porque agora a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, ó. Vou espalhar o diluente, ó. Tem uns passinhos menores que depois vocês podem voltar fazendo ele com um pincel pequeno, tá? Com o pincel número 4, o menorzinho que vocês tiverem aí. O importante é fazer cada cantinho, não ficar pontinhos brancos e não ficar nenhuma área preenchida, certo? Nenhuma área sem preencher, tá? E aqui, ó, saindo do desenho, eu já entro com minha tonalidade um pouquinho mais clara, tá? Que no caso aqui é o rosa ciclane. Tá? Aqui na parte de baixo, vou entrar primeiro com cinza. E daí depois a gente entra com o rosa, ó. Tá? Aqui, ó, vou colocar mais uma gotinha. Tá? Essa parte de fora aqui, gente, ó, é pouca tinta, tá? Pra ficar um fundo suave. Ó, vamos trabalhar essa parte de fora aqui agora. O segredo para não ficar marcado o fundo, gente, é você ter ajuda de diluente ou clareador,
tá? Usar sempre pouca tinta e esfumar bem. Então, isso é muito importante para não ficar marcado. Se você tá fazendo e ainda tá ficando marcado a borda, é porque você não está esfumando o necessário, tá? E assim, se você for fazer uma pintura e a sua pintura se achar muito cansativo por causa do fundo, faça um fundo num dia e depois você continua pintando. Porque assim você vai fazer um fundo bem feito, tá? E não vai ficar muito cansado daquele trabalho, tá? Não precisa pintar tudo no mesmo dia. Agora, se você quiser fazer tudo no mesmo dia, faça com capricho, com carinho, tá bom? Olha, então tá ficando assim, agora a gente vai passar pra parte de cima. Ah, não, gente, tem esse cantinho aqui ainda, ó. Entre os galhos aqui tem um cantinho que depois a gente vai estar fazendo aí com um pincelzinho menor. E eu vou deixar já pra fazer na parte do acabamento final aqui, tá? Ó, eu pego pouca tinta com o canto do pincel. Movimento circular pra espalhar bem até o pincel ficar sem tinta. Tá? Agora, a gente vai pra parte de cima. Ó, uns pontinhos aqui, a gente vai trabalhar toda essa parte de cima aqui. Tá? A gente não precisa fazer o fundo exatamente igual o meu, não, tá? Se quiser mudar cor, se tiver dúvida, é só falar comigo que eu vou auxiliar vocês aí. E outra coisa bem importante é vocês tá conciliando a cor do trabalho que vocês estão pintando. Ó, cuidado para não passar aqui nas folhas. A cor do trabalho que você tá pintando com a cor do seu barradinho, você fazer essa combinação é interessante. Como combinar a cor do meu barrado com a cor da minha pintura? Você vai utilizar uma das cores, tá? Que tem maior quantidade aqui nesse desenho, nessa pintura, pra tá colocando no seu barradinho. Então, se você tem um pano aí que tem o barrado já pronto e quer pintar nele, você pode estar modificando as cores da sua pintura pra você fazer naquele pano que já tá com o barrado. Agora, se você quiser pintar num pano que ainda não tem barrado, aí já é um pouco mais livre a cor aqui, tá? Mas você também pode pensar assim: ah, eu tenho tecido de tal cor pra tá fazendo o barradinho, então vou estar utilizando aí essa cor pra tá fazendo aqui. Aí você fala assim: ah, mas eu queria fazer as rosas amarelas. Beleza, então coloque um fundo que combine com o seu tecido ou as cores das folhas, tá? Se o seu barrado não for, você não quiser fazer ele, ah, mas folha é verde, eu não quero colocar um barrado verde. Coloque um outro tonzinho na cor de folha. Folha é livre, você pode fazer ela da cor que você quiser. Tá? Ó, tô esfumando aqui. Tá? Tá bem úmida ainda a minha tinta, vai demorar um pouquinho pra poder secar. Aqui em cima, ó, eu vou colocar só um pouquinho desse tom rosado, só mesmo com a sujeirinha do pincel. Tá bom? Enquanto esse fundo vai dando uma secada aqui, eu vou tá fazendo com o pincelzinho número 4 esses cantinhos aqui, ó. Aqui tem um cantinho, ó, pegando tinta de um lado só do pincel, ó, entre as folhas. E aqui também, ó.
tá? Faça com bastante capricho. Se, por acaso, vocês quiserem estar acrescentando um tom mais escuro ao fundo, vou mostrar pra vocês como fazer e onde fazer, tá? Eu vou usar o cinza chumbo ou o preto. Porém, o preto tem que ter muito cuidado, porque ele é muito escuro. E eu vou vir nesses cantinhos mais profundos, tá? Só em algumas partes. Se não quiser estar acrescentando, não precisa. Porém, se você quer aprender, evoluir a sua pintura, você vai ter que aprender a trabalhar com várias cores, tá bom? Quanto mais cor tiver, mais complicadinho vai ficando, porém a sua pintura ela vai evoluindo também, tá? Mais bonito fica. Então, com esse tom cinza chumbo, eu venho dando profundidade em alguns pontos. Aí você pode estar escolhendo, ó, esses buraquinhos entre as folhas, sempre em cima do cinza, tá? Nunca em cima do rosa, sempre em cima do cinza, ó. Coloca pouca tinta e esfuma, ó. Pra não ficar a tinta parada. Onde eu devo fazer? Principalmente abaixo dessa rosa maior aqui, tá? Ó, abaixo desse botão semiaberto. Abaixo das sépalas também, ó. Pouquinha quantidade, para não ficar marcado o seu trabalho. Ó, movimento circular para esfumar bem. Tá? Abaixo desse botão que tá lá em cima, não precisa fazer, tá bom? Porque a claridade lá, ela deve ser mais clara, certo? Então, tá pronto o nosso fundo, tá? E agora a gente vai começar trabalhando as folhas, tá? Para as folhas, a gente vai estar utilizando verde pistache, verde oliva, branco e verde pântano, tá? E o diluente aí. Então, para o fundo, utilizamos cinza, rosa ciclane, cinza chumbo.